Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4 e essa a semana 3. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você está achando aí dos vídeos. Também pode compartilhar com todos os amigos, professores que você conhece. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar da família real no Brasil. Coloquei 3 imagens aí, Napoleão, Brasil e família real portuguesa. O que essas 3 imagens, o que essas 3 coisas têm em comum? Bom, pessoal, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que a França, que estava sendo governada pelo Napoleão, tinha um grande problema com a Inglaterra. A Inglaterra era um país industrializado, um país muito desenvolvido, e a França queria se industrializar também. A França vai começar esse processo industrial e ela vai ter como inimiga nos negócios aí a Inglaterra. O exército francês, comandado pelo Napoleão Bonaparte, vai conquistar vários territórios, só que a França não conseguia ganhar uma guerra da Inglaterra. Por quê? A Inglaterra, o Reino Unido aqui, é uma ilha. Então, a marinha da Inglaterra era muito mais forte. Então, mesmo a França tendo um exército muito bom, comandado pelo Napoleão, ela não conseguia conquistar a Inglaterra. Então, o Napoleão Bonaparte vai ter uma ideia. Já que eu não consigo destruir a França militarmente, vou tentar destruí-la economicamente. E o Napoleão vai decretar o que a gente chama aí de bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Ele vai proibir as nações europeias de comercializar com a Inglaterra. E vai deixar bem claro, aquele país que comercializar com a Inglaterra, eu vou pegar meu exército e vou invadir. Então, o exército francês costumava invadir o território, retirava-se o rei e colocava algum aliado da família do Napoleão Bonaparte. E vai ser isso que vai ser feito. O bloqueio continental vai ser decretado e a gente vai ter Portugal, que vai ficar numa situação muito difícil. Por quê? Porque Portugal já tinha relações comerciais muito intensas com a Inglaterra. E a França vai falar, olha, Portugal, você tem que parar de comercializar com a Inglaterra. Se você não parar de comercializar, eu vou invadir o seu território. Por outro lado, a Inglaterra também vai colocar Portugal na parede e falar, olha, se você parar de comercializar comigo, eu vou declarar guerra a você. Vou pegar meus navios e vou bombardear a sua capital. Então, a França e a Inglaterra estavam ameaçando Portugal. E o que Portugal tinha que fazer? Ele escolheu a melhor saída. Ele fez o quê? Fugiu. Eles pegaram a família real, eles pegaram os principais funcionários da coroa, eles pegaram as pessoas mais importantes, eles pegaram as riquezas, enfiaram dentro de um monte de navio e trouxeram para o Brasil. Era a primeira vez que um rei saía lá da Europa e vinha aqui para as colônias. Foi uma viagem muito difícil. Eles primeiro chegaram lá em Salvador e depois desceram para o Rio de Janeiro, ok? Bom, a chegada deles no Brasil foi uma grande festa, Os brasileiros ficaram impressionados com o rei. O rei estava em território brasileiro. E a gente vai ter várias mudanças que vão acontecer aí no Brasil. A primeira coisa que vai ser feita vai ser a abertura dos portos às nações amigas. A Inglaterra não ia fazer tudo isso de graça. A Inglaterra tinha algum interesse. Lembra que eu falei que a Inglaterra estava proibida de comercializar lá com os outros países da Europa? Então ela precisava de um lugar para vender seus produtos. Por isso, Portugal vai abrir os portos do Brasil e das suas colônias para as nações amigas, que era quem? A Inglaterra. Então a Inglaterra vai começar a vender vários produtos aí para o Brasil. Coloquei aí o Ponha-se na Rua. O que vai ser o Ponha-se na Rua? Quando a família real chegou aqui, vieram várias pessoas, vieram milhares de pessoas. E eles precisavam de casas para morar. Então, eles chegavam lá na porta das casas, colocavam lá um PR, Então, o PR podia ser lido lá como príncipe regente ou propriedade real, ou também como ponha-se na rua. Por quê? A galera foi colocada para fora, para que os nobres e os funcionários lá do rei tivessem direito a essas casas. Alguns deles foram indenizados, beleza.
Mudanças na cidade. Você acha que um rei ele ia aceitar ele andar por ruas que não eram calçadas? Ele ia ficar o dia inteiro numa casa sem fazer nada? Não. Então a cidade começou a mudar. A gente vai ter aí praças sendo construídas, parques, bibliotecas, né, para o rei, para os nobres poderem ir. A gente vai ter imprensa, né? Imprensa são os jornais para saber o que estava acontecendo. O Banco do Brasil, o mesmo Banco do Brasil que existe até hoje, vai ser fundado aí. E a gente vai ter um investimento na industrialização. A industrialização no Brasil vai começar a ser feita. Então a gente vê aí que são grandes novidades, que são grandes mudanças que aconteceram depois que a família real chegou aqui no Brasil. Pessoal, vai chegar um ponto que o rei de Portugal ele não mais podia ficar numa colônia. Então ele vai subir um pouco o nível do Brasil. O Brasil vai se tornar um Reino Unido, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então o Brasil ele sobe de nível um pouco, porque o Dom João estava gostando de ficar aqui, ele não queria voltar para a Europa, né? E essa foi uma escolha que ele fez, subir um pouco de nível o Brasil para que ele pudesse ficar aqui, beleza? Lembrando que o Brasil não se tornou independente com isso, ok? Bom, vamos então às atividades. Podemos ver na imagem abaixo, uma grande comitiva de nobres portugueses deixando sua terra natal na Europa, com todo o seu prestígio e conforto, com destino a uma vida com um futuro incerto em uma de suas colônias fora da Europa. Diante do que foi estudado, responda. Letra A. Quais motivos levaram a família real portuguesa, juntamente com sua comitiva de aproximadamente 10 mil pessoas, a deixar a Europa para viver no Brasil? Eles fugiam do exército de quem? Do Napoleão, né? Dizem aí que logo depois que a família real saiu, né, o exército de Napoleão já podia ser visto aí no horizonte, né? Então o Napoleão realmente vai invadir Portugal, né? E os portugueses que vão ficar pé da vida, porque o rei foi embora e deixou eles lá. A letra B. Porque a decisão em optar entre a Inglaterra e França era considerada extremamente difícil para Dom João de Portugal. Quais as possíveis retaliações de ambos os lados? Então eu coloquei para vocês, olha só. A França tentava obrigar Portugal a aderir ao bloqueio continental e cortar relações comerciais com a Inglaterra. Caso contrário, o exército de Napoleão iria invadir o território português. Do outro lado, a Inglaterra ameaçou bombardear a capital portuguesa caso Portugal parasse de comercializar com ela. Então a Inglaterra falava: se você parar de comercializar comigo, eu vou bombardear você. E o Napoleão, a França, falava: se você continuar comercializando com a Inglaterra, eu vou invadir o seu território, né? Então Portugal não tinha muita saída. Então, com a ajuda da Inglaterra, né, a Inglaterra nessa hora vai ajudar Portugal, vai ajudar a família real a vir para o Brasil. É justamente a pergunta da letra C. Quem garantiu a segurança da família real no trajeto para o Brasil? A Marinha Inglesa. Então, a Inglaterra ameaçou Portugal, mas também ajudou eles a vir para cá, né? Então, Portugal aí vai ter o auxílio dessas embarcações da Marinha Inglesa. Na letra D, qual a primeira ação economicamente importante tomada por Dom João em solo brasileiro e quem se beneficiou com ela? A abertura dos portos do Brasil às nações amigas. E isso beneficiou a Inglaterra. Então, a abertura dos portos, agora o Brasil poderia comercializar com outros países. No caso, a Inglaterra, né? Porque antes, pessoal, como o Brasil era uma colônia, ele podia comercializar só com Portugal, né? Vamos lembrar disso aí. A imagem abaixo representa a cerimônia do beijamão. Era realizado sempre que a nobreza se reunia para demonstrar sua subordinação ao monarca português. Este costume foi inserido na sociedade colonial a partir da chegada da família real, que buscava adequar o estilo cultural fluminense aos moldes europeus. No que abrange as transformações culturais, quais outras mudanças foram impostas pela corte portuguesa à sociedade colonial? Então, do mesmo jeito, né, que a gente sabe que quando a família real veio para cá, ela vai mudar alguns hábitos porque ela está num lugar diferente, a população do Rio também vai mudar os seus hábitos por causa da chegada da família real, né? A ideia é que eles tentam se parecer mais ainda com os europeus. Quais mudanças? Criação de praças e teatros, né? Então isso vai ser uma mudança cultural, porque as pessoas vão começar a frequentar esses lugares. As mulheres vão passar a frequentar locais públicos, como ruas, teatros, também se dedicar à leitura de livros, ao estudo de outros idiomas. Vão se multiplicar lojas de moda, cabeleireiro.
Vão haver também a abertura de escolas das primeiras letras, né, da alfabetização. Então, todas essas são transformações na cultura aí fluminense. Né? Lembrando aí, quando a gente fala fluminense, a gente está se referindo ao Rio de Janeiro, ok? Na número 3. O que representou para o Brasil o fato de ser elevada à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves em 1814. Então, eu coloquei para vocês. O Brasil deixou de ser colônia e foi elevado à categoria de reino. Embora não tivesse se tornado um país independente, passava a ter condição de igualdade com a antiga metrópole do reino, Portugal. Essa medida foi necessária para que Portugal pudesse participar do Congresso de Viena, na Áustria. Só podiam participar dele governos que estivessem instalados em seu próprio território. Então, o Brasil ele vai subir uma categoria, né? Ele vai se igualar aí, né, a Portugal, ok? Então, essa é a importância da elevação aí da condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos, boa semana. Se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram. Não se esqueça que a gente tem vídeo aqui todo domingo. E eu fiz uma playlist com as atividades do PET. A partir do PET 2 tem todas as semanas aí. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!